paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite, Alessio. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Boa noite, Verinha, a todos os nossos amigos que nos acompanham. Prazer e honra estarmos mais uma vez aqui, como dizem nossas amigas, né? Isso mesmo, como diz nossa companheira Célia, né? Que ficou marcado, prazer e honra estarmos aqui para mais uma noite de estudo, de reflexão, né? Eu estava conversando com a Alessio antes de iniciarmos, o quanto para mim está sendo importante essas noites de reflexão, essas leituras para o meu dia a dia, que, olha, falar, hein? Preciso não tenha dúvida. Colocar em prática. E do decorrer do dia, várias vezes a gente se depara com as situações em que a gente estuda aqui, né? Então, não é por acaso, não é... A gente estuda, a gente estava até comentando, né, Verinha, que a gente não estuda história, né? Coisas lá, é do mundo contemporâneo mesmo, é aquilo que está no nosso dia a dia, e parece que os ensinamentos foram dados ontem, né? Então, é super atual, não é à toa que a gente fala que os ensinamentos dos nossos mestres, né, porque vem desde a época de Moisés e até antes, são atemporal, né? Então é além do tempo, porque serve para sempre, né? Tudo é sempre muito importante, essas nossas reflexões e colocá-las em prática no nosso dia a dia, não tenha dúvida, Verinha. E assim já vamos cumprimentando também os nossos companheiros que estão sempre aqui conosco, ao vivo, os que estão também entrarão no gravado, né? Muito boa noite aos nossos mentores da Web Rádio Cristo Consolador, ao mentor do programa Eu, Você, Emmanuel. E já para dando início, né? Vamos estar nos tranquilizando, nos harmonizando, vamos fazendo a nossa preparação e lendo uma mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli pelo irmão José, que o título já é um convite, né? Para estarmos atentos no nosso dia a dia. E hoje saiu o tema Se Já És Capaz. Olha só, hein? Se já és capaz de revelar a cabeceira de um doente, de ouvir sem pressa a conversa de um amigo, de prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, de visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com ele alguns minutos, rendendo um familiar que necessita de descanso, de escrever uma carta demonstrando interesse pelo companheiro distante, de prestar serviço voluntário numa instituição beneficente, de receber alguém com cortesia em sua casa, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida, então já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais
daquilo que somos do que aquilo que temos. Nossa, fantástico, né? A mensagem, se já és capaz, né? Só de o título já, né? Já Já nos dá nos diz bastante coisa, né, Verinha? e depois ele vai ali pontuando, né? Coisas que já deveríamos fazer com mais tranquilidade, né? Atitudes que deveríamos já tentar assim já interiorizado em nós, né? Essa questão de, principalmente, me chamou muito a atenção de ouvir, né? De ouvir o companheiro. É claro que hoje em dia não escrevemos mais carta, né? Mas muitas das vezes não queremos nem mais escrever a mensagem no WhatsApp. É VC, DL, BQ, né? Não escrevemos Exatamente. mais a palavra inteira, né? E eu fico, às vezes, quando meus meninos, né, meus filhos, mandam mensagem para mim, eu fico, às vezes, meio que decifrando o que eles estão escrevendo ali, porque é tudo BL, BC, BK, né? E isso tem prejudicado até nos trabalhos, né? Materiais, para escrever uma carta comercial, tudo. Isso tem prejudicado bastante. Então, você vê a importância da gente também se preparar. E tudo sabemos que tudo é exercício, tudo é treino, né? E uma vez que eu deixo de fazer, eu perco, né? Então, esse exercício de escrever, de ler, de estar, né? E aí, se eu só fico BC, BK, né? E na hora de escrever de fato, né? Eu perco, né? O time, eu perco como escreve, como deve ser, né? Palavras simples, a gente não As sabe mais como palavras. se escreve. Temos que Ou tomar tem cuidado. dúvida, né? Porque não lê mais, né? A gente não lê. Então, a gente precisa estar buscando mesmo, né? Essa mensagem, colocar no nosso dia a dia também, e para ver se nós temos já estamos nessa condição que ele nos diz, nos convida, vamos dizer assim, né? Para ouvir um companheiro, para estar fazendo uma visita, até mesmo para receber, né? A gente fica assim, Exatamente. ai meu Deus, cara, que esse povo vai embora, né? Até para sentar e ouvir, ficar ali com a visita, não é? Para a gente ter mesmo essa calma, essa tranquilidade, esse companheirismo, né? De fato, né, Alessio, quando a gente lê, é muito importante mesmo, né? Essas nossas reflexões, porque a gente vai vendo, né? As nossas atitudes, porque não é a atitude do outro, não, são as nossas mesmo também, né? As nossas, no nosso dia a dia, como que a gente está agindo, como estamos agindo, né? E aí vai chamando nossa atenção, graças a Deus, né? Exatamente. É isso aí. E tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? Porque essa questão de que a mensagem nos trouxe, né, da nossa capacidade, vai muito de encontro esse estudo de hoje, a diferença entre conformismo com conformação, né? Se a gente está fazendo algo por servir de amor, porque acreditamos naquilo, ou está fazendo por conveniência também, porque fica na entrelinha, né, do se é capaz. Mas é capaz em que sentido? É ouvir porque está ali sendo caridoso ou é ouvir por interesse, porque é obrigado, porque não tem outra forma? Então, eu acho que essa reflexão veio bem a calhar, já usar até como exemplo no nosso estudo de hoje, que a gente vai entender logo mais, né, Verinha? Então, vamos, já sem querer dar spoiler, né, vamos, neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade que já se encontra aqui presente conosco, também aos nossos amigos encarnados, responsáveis por essa querida web rádio Cristo Consolador, que nos permite estarmos usando esses espaços maravilhosos para os nossos entendimentos, ensinamentos. Vamos também já de encontro aos mentores do programa, eu, você, Emmanuel, esse programa maravilhoso, dentre tantos os outros da nossa querida web rádio, e que possamos também, nesse momento, estarmos conectando com o nosso próprio mentor, o mentor individual de cada um de nós aqui dos presentes. Lembrando que esse mentor espiritual nada mais é do que o nosso anjo de guarda, esse espírito amigo designado por Deus, por Jesus,
para nos acompanharmos desde quando nascemos, muitas vezes até antes mesmo de nascermos já temos esse contato, essa afinidade com esse nosso mentor, que aceitou esse desafio de estar conosco do lado espiritual, nos auxiliando, nos protegendo, nos comunicando através da nossa própria intuição, que é a forma mais rápida da gente ouvir suas orientações, os seus conselhos, mas muitas vezes, diante do nosso corre-corre, do dia a dia, desse mundo material, às vezes não ouvimos, deixamos de lado, acabamos perdendo cada vez mais essa sintonia. Então, para que possamos estarmos neste momento totalmente conectados, vamos sentindo a sua aproximação, sentindo esse seu abraço espiritual, para que possamos estarmos agradecendo por todo o apoio e que possamos estar cada vez mais conectados, sintonizados com ele. Agradecemos a esse nosso irmão e ele já nos conduz na presença da nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, ela que nos envolve no seu manto de luz, azul celeste, nos amando, nos protegendo com todo amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflição, possamos sentir o seu manto, nos dando toda a coragem, força necessária para que possamos estarmos no reerguendo e seguirmos firmes adiante. Agradecemos a nossa mãe querida e ela já nos conduz na presença do seu filho amado, nosso irmão maior, o nosso mestre Jesus, a quem agradecemos por tudo que fez por nós, por toda a humanidade, com os seus ensinamentos, e mais do que os seus ensinamentos, os seus exemplos, exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, abnegação, resignação, enfim. Dentre tantos outros exemplos que possamos estarmos mirando no seu modelo de vida e estarmos também nos transformando de dentro para fora em um ser humano cada dia melhor. Agradecemos esse nosso irmão e ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior Criador, que diante deles, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações. Agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que o seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos assim pedindo licença e autorização a todo o plano espiritual aqui presente, para que possamos dar início a mais um estudo do programa Eu, Você e Emmanuel na noite de hoje. Desde já, envolvendo a nossa companheira Verinha, para que ela possa ler e fazer as reflexões do nosso tema de hoje, que nós também possamos estar bastante receptivos para assimilarmos os ensinamentos e colocá-los em prática. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, Lécio, graças a Deus. Boa noite a todos mais uma vez, aos nossos companheiros, ao meu companheiro Alessio, né? Hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item 131, diante do conformismo, como o Alessio já comentou, né? Já deu um pedacinho de spoiler, como diz, né? Os jovens. Vamos estar falando sobre essa questão, que Emmanuel nos traz, né? Assim, como sempre, né? As reflexões, nos chamando à reflexão, mas também nos chamando à questão do jogo de palavras também, né? Aqui ele faz essa questão do significado, né, de cada da palavra. E aí ele coloca, né, da passagem de Paulo, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2.
E Emmanuel, né, vai falar conosco a respeito dessa passagem. E nos diz assim: há conformação e conformismo. Olha só, né, já começa a fazer essa reflexão com as duas palavras, né? Conformismo é o sistema de ajustar-se a alguém, a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às perturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e os conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos da conveniência humana. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele, quando se trate de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esboçam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam o exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distingue-se na rua pela cortesia e pelas frases poderosas, e andam em casa destemperados e agressivos, à maneira de furacões pensantes. Entendamos deste modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com ele, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Meu Deus do céu, hein? Olha só. Aqui, Emmanuel não deu um puxãozinho, não, ele deu um puxão mesmo, né? Vamos, gente, acorda, desperta, né? Ele coloca para nós nessa noite, né? Que conformado, né? Resignado aos desígnios de Deus, aos ensinamentos, principalmente diante dos nossos desafios, principalmente, né? Levando no nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo, o Evangelho. Aí sim, seremos esse conformado, né? Estamos praticando os seus ensinamentos e diante dos nossos desafios, diante das nossas tribulações, da nossa vida, sabemos, né, que são coisas, né, que precisamos passar, que são aqueles remedinhos amargos que precisamos tomar, não é? E isso nos lembra bastante, né? O capítulo 5, que é o capítulo que eu decorei, que é o 5, Bem-aventurados os aflitos. Pergunta para mim, qual é o capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos, que tem tudo a ver, né, com a nossa vida, que Jesus, né, nos trouxe essa questão, e não é esse conformado, né, de ficar ali paradinho, mas de saber que nós precisamos passar por esses desafios, que nós precisamos passar por este aprendizado.
E buscando aqui, né, neste capítulo, fica o convite para lermos, né, sempre, né, esse capítulo inteiro, né, o item 4, causas atuais das aflições. E ele diz assim, um trechinho do item 4. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Então, ou seja, né, o que nós estamos passando, os nossos desafios, tem a ver com o nosso caráter, tem a ver o que nós fizemos, né? Tem a ver conosco. Não é culpa do Alessio, como gostaríamos muito que fosse, né? Não é culpa do filho, da esposa, do Mas irmão, essa não dá, né, velhinha? Já temos tanta coisa. não é culpa desse que a gente adora, né? Colocar a culpa em alguém, né? Esse capítulo nos traz a realidade também, que é nossa. E Emmanuel, nessa noite, nos convida para sermos esse conformado, que diante desses desafios e buscando, né, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, e em prática o seu evangelho, que também tem tudo a ver, né, Alessio? Já também com a orientação da mensagem Exato. da nossa leitura, né? Da Nada nossa acontece. de abertura, que é colocar em prática, que ele ia falando ali, o que nós estamos fazendo em relação ao outro. Isso é estar conformado. E ele depois ele traz um outro ponto, né? Ele traz um ponto também que não só puxou nossa orelha, né? Puxou mesmo, abriu a nossa orelha e os nossos olhos, né? Para nós nos enxergarmos se nós somos esse conformado ou o outro, conformista, Conformista. que apesar de tudo, a gente quer levar do nosso jeito, né? Nós queremos levar da nossa maneira. Nós queremos colocar o evangelho ao nosso bel prazer e de acordo com os nossos interesses. Não é mesmo, Alessio? Eu lembro que o meu irmão, sempre que participa aqui do programa, né, e em outras oportunidades, o Alessandro, ele sempre fala que é o evangelho à la carte, né, e é bem isso mesmo, né, ou seja, a gente vai folheando aqui, fala, ó, esse aqui eu quero, esse aqui eu vou fazer, esse aqui do perdão, não, esse aqui não combina comigo, não. Então a gente vai negociando ali, a gente já escolheu o que a gente quer fazer ou não. E aqui, essa brilhante, como sempre, né, essas mensagens de reflexão do Emmanuel, ele nos traz a realidade. Aqui ele está colocando o conformado, que a palavra conformado vem de estar em harmonia com algo. Então, ou seja, nós estamos sintonizados com os ensinamentos do Jesus, mas não é com aquele, ou talvez aquele, é com o ensinamento. É sermos cristãos, não é mais ou menos. Não é esse aqui me convém, esse aqui não. Então, se nós estamos conformados, estamos em harmonia com os ensinamentos do Cristo, né? Na personificação de Jesus, que nos trouxe todo esse ensinamento, esse modelo, assim como os apóstolos mostraram, né? Aí nós estamos conformados. Aí os discípulos no momento certo. Agora, aqueles que à la carte, né? Aqueles que se colocam apenas naquilo que convém, aí é o conformista, nesse sentido que Emmanuel nos traz o conformista, no sentido de oportunista. Ou seja, nós nos aproveitamos de determinadas passagens para trazer para minha conveniência. Até doutrina faz isso. Nós vemos muitas doutrinas conformistas nesse sentido, né? Que se apossam ali de determinadas passagens, colocam ali o seu entendimento, a bel interesse próprio, e coloca aquilo como sendo verdade, desde que lhe convenha. E isso nos parece que não é novo, né? Isso já vem
desde a época dos fariseus, né? Que também se apossaram da palavra, dos textos, ensinavam, mas para os outros. Porque para eles era outras regras, né? Ou seja, as leis que se aplicavam eram para aqueles. Eles estavam acima daquelas. Então, são os conformistas que a gente fala. Não na origem da palavra, né? Daqueles que se conformavam com as doutrinas anglicanas, né? Das igrejas anglicanas da Inglaterra. Isso é outra coisa. Nós estamos falando aqui conformista nesse sentido de oportunista, né? Para não confundirem as coisas. Emmanuel não estava se referindo essa questão das anglicanas. Estamos falando aqui daquilo que a gente realmente abraça, acredita, assim como os apóstolos, então são os discípulos que estão no caminho correto, né? De vestir ali a camisa mesmo e representar, ou nós somos os oportunistas. Assim como nos traz o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? Não dá para servirmos o lado espiritual, mas com a mão na grana, pensando no dinheiro, que é representado pela figura de Mamon, Deus do dinheiro. Então a gente precisa descer do muro, né? Às vezes a gente fica gostoso ficar em cima do muro, né? Porque aí não se compromete com um, não se compromete com o outro, a gente fica ali em cima do muro, hora eu estou aqui, mas hora aqui eu estou aqui também, então é gostoso, mas não resolve. A gente precisa descer desse muro. E para que lado que a gente vai seguirmos? Né? Então, Emmanuel nos traz hoje, juntamente com a mensagem inicial, já é capaz, né? Já é capaz de... Se já é capaz de repente, orientar alguém, se já é capaz de trabalhar, se já é capaz de estudar, então já é capaz de servir também. Não é isso? Então a reflexão. Agora, vamos fazê-lo com qual propósito? E aí Emmanuel nos traz essa provocação, digamos assim. Com qual intuito? Está servindo, está ajudando, está sendo caridoso? Com qual intuito? No intuito de servir ou no intuito de se aproveitar? Até na caridade nós podemos fazer essa diferença. Estou doando aquele recurso conformado com o bem, com a caridade, ou estou doando aquele recurso de uma forma conformista, para aparecer bem na foto, para que todo mundo veja, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou legal. Então, até nisso, até na caridade, nós temos que refletirmos no nosso propósito. Qual é o propósito daquilo que eu estou fazendo, hein, Verinha? O que você acha? É isso mesmo, né, Lécio? Porque no nosso dia a dia, né, como você sempre coloca, sempre temos as oportunidades, sempre vão surgir, seja na nossa casa, seja no serviço material, na nossa doutrina, seja ela qual for a nossa, né, que escolhemos a casa espírita, né, a nossa doutrina espírita, no mercado, onde estivermos, né, onde estivermos, nós vamos sempre ter a oportunidade de colocar em prática o evangelho, que, aliás, Jesus, ele foi colocando justamente no dia a dia para nos ensinar. Ele não ficava fazendo nenhuma palestra assim, e depois um palco, depois pessoas ali, né, fazendo encenação. Não, ele foi no dia a dia mesmo das pessoas. Ele foi ali nas festas, durante os encontros, no lago, o pessoal pescando, trabalhando, inclusive os próprios ensinamentos, né? As parábolas, de acordo com o entendimento da época, a vivência de cada um, né? Nós temos, eu acho fantástico essa aula no nosso curso de aprendizes, as parábolas, né?
que vem ali as parábolas rural, as parábolas dos dracmas, né, da ovelha perdida, as parábolas das urbanas, ou seja, ele foi ali no dia a dia e falando e mostrando para nós que é ali que é nisso que ele quer. Não é que a gente vá só quando estiver num local, ou só na casa espírita, ou só quando alguém estiver vendo, ou então na hora de tirar selfie, né? Que agora está muito na moda, né? Para todo mundo ver como eu sou bonzinho, como eu estou fazendo. Não, é ali no nosso dia a dia, né? Às vezes até quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, quando estamos sozinhos. Quais são as nossas atitudes, né? Isso que a gente precisa começar a pensar, a rever. Qual é a minha atitude quando eu estou sozinha, né? Que ninguém está vendo. Ou só estou eu e mais um. E nós sabemos que temos testemunho o tempo todo, né? Tanto material como espiritual. Temos o tempo todo, né? Temos ali, né? Pessoas nos observando, estamos sendo observados. Isso é tão sério que às vezes as pessoas comentam. Eu gostei daquilo que você falou. Você fala, nossa, meu Deus, o que foi que eu falei? Não é? Então aquele exemplo que você deu aquele dia, você fala, meu Deus, que exemplo foi esse? Né? Então veja o quanto é importante as nossas atitudes, o quanto o outro nos observa. Porque nós observamos também, né? O outro não faz diferente. Nós observamos. E o quanto nós somos, né? Temos essas condições de influenciar para o bem. Não que a gente vai querer que o outro faça igual, não, mas o nosso exemplo, o quanto vai servir para o outro, o quanto vai melhorar o local, o quanto vai melhorar a nossa convivência, algo que pode estar, né, assim, numa situação de preocupação, principalmente no trabalho material, né, de estar resolvendo alguma situação, e a gente se manter sereno, orando, pedindo para a espiritualidade ajuda, que as coisas se acalmem, se tranquilize, o quanto a nossa atitude, a nossa maneira de pensar, de agir, vai auxiliar, né, o outro, né? Vai melhorar o ambiente. E o quanto nós somos corresponsáveis, né? Que também precisamos colocar isso, né? Bem claro, né? Emmanuel está nos colocando aqui quase que toda quarta-feira, né? O quanto somos responsáveis por nós e pelo outro, né? Em relação às nossas atitudes. E lembrando também, ainda no capítulo 5, do conformado, resignado, né? Ele coloca assim, que não vai ser para sempre. No final do item 4, ele coloca assim: os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então, essas situações que estamos passando não é para sempre. É para a gente pegar, arregaçar as mangas, né? Trabalhar em prol da nossa melhora, e quanto mais vamos melhorando a nossa situação moral e intelectual, menos desafio, menos dificuldade nós vamos ter lá na frente, porque nós vamos saber resolver. Não é que nós vamos viver num mar de rosas, né, Alessio? Não vai ter um mar de rosa, não vai ter, nunca mais vou sofrer, não é isso. Ainda não é deste mundo, né, velhinha? Essa felicidade ainda não é deste mundo. Então... Ainda não é. Pode ser relativa, mas não é, né? E a gente vai recriando, né? Criando condições de estar resolvendo. Às vezes a gente fala assim, por que eu não tenho esse conhecimento com os 18 anos? É claro que não dava para ter. Porque é claro que nós tivemos que passar por tudo aquilo
tivemos que ir passando por desafio, por situações, passando, resolvendo, e agora nós temos um certo entendimento que nós não tínhamos com 18 anos. E não É a tínhamos mesma condições, coisa de falarmos por que é que eu já não andava com 2 meses de idade. Assim, não é? Então, cada hora no seu tempo, né? Não tem como. cada hora no seu tempo. E hoje, né, é claro que tem pessoas que com 18 anos já têm, mas já tem por quê? Porque já fizeram isso lá atrás, em outras vidas. Ele já trouxe essa bagagem. Eu vou falar de mim, como eu com certeza não trouxe, então agora é correr atrás, né? Então, hoje sim, hoje eu gostaria, né? Hoje eu posso dizer que eu já tenho uma bagagem para resolver certas situações que eu não tinha com 18, 20 anos. E a nossa próxima encarnação pode acontecer isso, né, Verinha? Talvez nós, com 18 anos, numa próxima encarnação, nós teremos a cabeça de 40, 50 hoje. Quem sabe? Sim. Basta saber se a gente está aproveitando, né? Se aproveitar essa, certamente nós viremos melhor na próxima, né? A gente vê até essas crianças aí com 5, 6 anos com dons para música, sim, dons para o canto, dons com tantos dons, mas de onde vem esse dom? Do além? Não, é de experiências, nada mais são do que experiências, né? Sim, e a gente roda, né? E cai na questão da parábola do talento, né? Que Jesus não nos deixou à toa esse ensinamento, né? Tipo assim, ó, faz porque vai precisar, né? Se você fizer hoje, você vai ter, né, o que colher amanhã. E é bem isso que nós estamos conversando hoje, né? Quanto mais eu vou melhorando, como ele coloca aqui no capítulo 4, né? No item 4, desculpa, quanto mais eu vou melhorando esses desafios, essas situações, melhor eu vou ficando, com mais condições. E a gente fala aquela frase, né? Deus não capacita os escolhidos, né? Deus, ele capacita aquele que está correndo atrás. Ele não é assim o eleito, os eleitos, não. Aquele que está correndo atrás, ele vai dar condições e vai capacitar, com certeza. E é isso que nós precisamos fazer. E é isso que o capacitado, ele capacita os escolhidos, algo do tipo, né? Algo do tipo. Mas não tem nenhum escolhido e nenhum escolhido, não é? Somos nós mesmos. Não é à toa, não é o acaso, né? Buscando estar capacitado, né? E como Paulo nos recomenda, né? Vou ler aqui o trechinho. Logo no início, né? Ele nos recomenda: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, que a gente não espere do outro, né? Esse mundo está assim. Não, eu estou assim, eu preciso melhorar. E eu melhorando, eu vou melhorar com certeza o mundo. Cada um de nós fazendo, né, a sua parte, nos se melhorando, o mundo irá melhorar. E é isso que precisamos estar focando, né, na nossa melhora, porque nós vamos estar, com certeza, auxiliando a melhora do nosso planeta, a melhora do nosso mundo, e quem sabe, né, fazendo parte aí do mundo de regeneração, que já está aqui batendo na porta, né? E lembrando, eu sei que o Alessio está olhando no relógio, eu já vou passar para ele, e lembrando, né, que o Alessio também sempre fala dele, do Cortella, que tem o Esperança, hoje também nos lembra, né, esse conformismo, o esperançar, né? Que a gente tem a esperança, mas que a gente também tem o esperançar, que é diferente. A esperança é ficar esperando cair do céu. Esperança com ação, né? Agora, esperançar, né? O Cortella e o Paulo Freire, eles colocam muito bem o verbo na questão do agir, da ação, né? Como o Alessio lembrou, que a gente possa também ter, né, esse esperançar, agindo, fazendo, correndo atrás, para que a gente seja esse conformado, colocando os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, na nossa condição, um pouquinho de cada vez, mas sempre, né? Não esquecendo disso. E eu agradeço imensamente e eu passo a palavra para o Alessio. Maravilha, Verinha.
Agradeço aí mais uma vez, né? Sempre honra também ouvi-los, então por diante poderemos ouvi-lo aqui a noite inteira. E para finalizar aqui, para partir para as nossas vibrações também, só chamar atenção para esse ponto que você falou, da responsabilidade de cada um de nós, né? A gente tem essa mania de achar que o outro é que é responsável, né? Eu lembro que uma vez a gente estava num grupo, lá numa fábrica de queijo, lá atrás, né? Isso. E aí falou-se sobre essa questão do clima, né? Que é comum nas empresas a gente comentar assim: o clima aqui é ruim, o clima é pesado, o clima é péssimo. E aí nessa fabriquinha a gente tinha lá 3, 4 pessoas, né? E aí falava, né? Falando, nosso clima não tá legal, né? Parece que tá pesado, o outro clima é não sei o quê. Eu falei, poxa, mas nós somos em 4. Então, se o clima tá pesado, é porque nós 4 nós estamos ruins, então assim, é nós que temos que mudar. Não é o clima, se vai fazer sol ou frio, não é isso que traz o clima organizacional, né? O clima organizacional, ou seja, o clima dentro das empresas, depende das pessoas. Então, depende de cada um de nós. Então, ao invés da gente querer culpar o outro, porque fulano está carregado, nunca é nós, né? Sempre o outro que está carregado, é sempre o outro que é o problema, e a gente é só a vítima da situação. Mas não. Na verdade, quem faz o clima somos nós mesmos, né? Então, é a mesma coisa da gente morar sozinho e fugir de casa, né? Então, fala assim, poxa, então, quer dizer que o problema está em nós, não adianta, né? Então, a gente precisa trazer a nossa responsabilidade. Então, é o que a gente tem que mudar esse discurso. E, assim, nas pequenas coisas, quando a gente corrige na maior. Usando esse exemplo do pequeno grupo de pessoas que falam que o clima está ruim, se as 4 pessoas ali mudarem o semblante, a forma de falar e da energia, o clima vai ficar bom. E nessa pequena exemplo, a gente pode levar para a nossa vida, porque a gente tem a mania de falar que tudo que está ruim, a culpa é do governo, a culpa é do patrão, a culpa é do outro, tudo é o outro. Ora, se a culpa de tudo é do outro, então eu não vou mudar. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas erradas, porque eu não tenho ali a humildade suficiente, mínima, para saber que eu não sou perfeito. Se a gente reconhece que nós não somos perfeitos, é o primeiro passo para mudar. Agora, se tudo que acontece na minha vida, a culpa é do outro, então para que eu vou mudar se eu já sou perfeito, né? Então, é entre essa reflexão que, se cada um de nós fizermos essa reflexão e assumirmos que precisamos mudar, aí meio caminho está andado. Quando a gente começar a mudar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, deixarmos de sermos conformistas, oportunistas nas pequenas coisas e sermos conformados naquilo que estamos fazendo em relação ao próximo, aí as coisas maiores virão, porque a gente já falou isso aqui também, né, Verinha? Nós não damos contas nem das pequenas coisas. Como que nós queremos responsabilidades maiores? Até na mediunidade. Às vezes a gente vai, faz o curso de médiums, vai trabalhar, aí esses dias eu ouvi até, né, de algumas pessoas falando, puxa, mas eu trabalhei na casa, eu estudei, eu fiz o curso de médiums, tudo, e eu não senti que eu estou desenvolvendo, né, em determinadas mediunidades, uma, o outro, tudo. Eu falei, então, talvez é porque essa nossa ânsia, muitas vezes, de querer fazermos tudo de uma vez, faz com que a gente não consiga fazer o início, uma coisa de cada vez, né? Então, quando a gente parar e começar a fazer uma coisa de cada vez, sem pressa, né? Mas com conformidade, estou aqui para servir, da forma que a gente vai fazendo, automaticamente nós vamos passando por essas etapas e outras responsabilidades virão na sequência. Mas se a gente quer fazer tudo de uma vez, é que nem uma receita, né? Quando a gente vai fazer um bolo, o que a gente vai fazendo? A gente olha a receita e vai fazendo ingrediente por ingrediente. Agora, se a gente pegar as coisas, tacar tudo no meio de um bolo lá, a chance de desandar é grande, né? Então, temos que fazer
na quantidade certa, uma de cada vez, né? Para depois fazer a massa. E a gente quer fazer tudo de uma vez só, né? Enquanto está colocando o leite, já tem que abrir a massa, já tem que estar amassando e já tem que estar pondo no forno. Então, não vai dar certo. Então, que possamos refletir, mais uma vez, colocarmos em prática todo esse nosso ensinamento, que o nosso Emmanuel nos trouxe com tanta propriedade, né? Com tanta sabedoria, como sempre, que nós possamos colocar no nosso dia a dia, praticar. Eu até faço um convite para que nós, por 24 horas, né, quando nós acordarmos até a hora de dormirmos, no único dia, vamos anotar, prestar atenção em quantas mensagens, interlocuções, interações que alguém, de alguma forma, precisa de ajuda, né? É no nosso grupo de WhatsApp, é num telefonema, é no ambiente de trabalho, preciso disso, preciso daquilo, numa condução, uma pessoa que caiu, uma pessoa que... Se a gente anotar, assim, não, dessa vez eu vou anotar. Tudo que eu perceber, eu vou anotar. Vamos fazer esse exercício um dia, 24 horas, que seja, né? Ou até menos, na hora que levantar até a hora de dormir. E anotar no celular, ou no caderninho, numa canetinha, só um tiquezinho assim, 1, 2, 3. Nós vamos nos surpreender no final do dia quantas vezes nós podemos servir, nós podemos praticar com conformidade, não com conformismo, né? Conforme nós estudamos hoje. Vamos fazer esse exercício, Verinha? E numa outra oportunidade a gente troca essa ideia. Então vamos agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, aos nossos amigos que estão conosco, seja agora no programa ao vivo ou também que estão nos assistindo no programa gravado. Vamos mais uma vez deixando fluir de dentro do nosso coração tudo que tem mais puro, mais belo, que são essas nossas energias que vêm direto de dentro do nosso coração, com o nosso pensamento muito forte, vibrando ali, lembrando que justamente vibrar é doar essas energias de amor, de paz, de luz, que vai emanando no nosso corpo, e já vamos pensando naquela pessoa ou naquele espírito que achamos estar mais necessitado neste momento, que possamos plasmar toda essa energia num formato de um buquê de rosas multicoloridas e vamos em espírito entregando para essa pessoa, juntamente com o plano espiritual das equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que possa vir conosco, trazendo todas essas energias que já vai envolvendo essa pessoa ou esse espírito que achamos estar necessitado neste momento, juntamente com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, já vai envolvendo em muito amor, em muita paz, em muita luz, levando todos os medicamentos necessários para o bem-estar desse espírito. E vamos assim agradecendo e já deixando fluir ainda mais essas energias que já vai ganhando o corpo, já vai ganhando espaço, já vai tomando os ares, encontrando com outras energias de nosso planeta Terra, todo o nosso contorno geográfico, principalmente aqueles países que ainda estão em guerras, em conflitos, que essas pessoas também sejam envolvidas em muito amor, para que pensem numa solução da paz, da harmonia entre os poderes, que se chegam a acordos ali, sempre deixando vaidade do lado, pensando apenas no bem-estar da humanidade, que ouçam as vozes dos espíritos de luz, que estão ali intuindo essas pessoas para o bem-estar melhor de toda a nossa humanidade. Envolvendo também o nosso Brasil, a pátria do Evangelho, assim como também todos os nossos governantes, todos aqueles que têm o poder de tomar decisões, de legislar, que possam também ser intuídos, ouvir
a voz dos nossos espíritos de luz, dos nossos mestres espirituais, para que pensem melhor em cada solução e fazer leis mais sábias, mais justas, deixando toda a vaidade de lado, egoísmo, pensando apenas no bem-estar maior dessa grande missão dada pelo nosso governador planetário, pelo nosso mestre Jesus, para que essas pessoas que fazem com que essas leis sejam impostas, sejam colocadas a toda a nossa nação brasileira. E vamos assim também pedindo licença para vibrar por cada um de nós, necessitados que somos, pelos nossos lares, pela nossa família, pelos nossos amigos, por todos aqueles que se encontram também no leito de um hospital, orfanatos, asilos, manicômios, presídios, ou em situação de rua. Que todos nós sejamos envolvidos nessas energias de paz, amor, luz. E assim como o ensinamento nos trouxe hoje, que possamos cada um de nós estarmos focados em servirmos ao próximo, totalmente com abnegação, sem esperar nada em troca, apenas sabemos que estamos no caminho certo, no caminho correto. E vamos assim plasmando um outro buquê de rosas multicoloridas, depositando todas essas energias de paz, amor e luz. Deixamos com a espiritualidade de luz para que eles possam conduzir aonde mais houver necessidade neste momento. Já renovando o nosso compromisso, estamos aqui numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado a todos, até a próxima, que assim seja. Que assim seja, Alessio. Vibrações também de muita luz, paz e amor em forma de rosas multicoloridas. Vamos entregando na mão do nosso companheiro Alessio, que ele possa levar por toda a sua semana, sua jornada. Aos companheiros aqui também estão ao vivo, vibrações de muita luz, paz, amor. Aos companheiros que entraram também no programa gravado, que Jesus possa estar abraçando a todos neste momento. E vamos também agradecendo imensamente a Deus por esta oportunidade, por todo esse ensinamento. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. O nosso companheiro Alessio, os companheiros aqui conosco. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Beninha. Para você também, toda a sua família, muitas vibrações de muita paz, muito amor e muita luz. Amém. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Alessio, vamos vibrar bastante pelo nosso companheiro Leandro. Né? Muito pela bem filhinha lembrado. dele, né? Pela Maria Sofia, a Ju, sua esposa, né? Vibrações de muito amor, né? Nossa, aqui, nosso companheiro também aqui, né? Conosco. Que Jesus abençoe bastante. Aproveitar que ele já dormiu bastante, agora não precisa mais. Agora é só a Maria Sofia que tem que mamar e dormir. É isso aí. Vibrações de muita luz, Leandro. Muita luz, muita paz, Leandro. Tudo de bom. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.